Eu lembro exatamente da primeira vez que pisei naquela casa. Minha mãe segurava minha mão com força, como se temesse que eu corresse para longe ou fizesse algo errado. Eu não entendia bem por que aquele lugar parecia tão diferente de onde morávamos, mas algo dentro de mim me dizia que ali não era meu espaço. O chão brilhava como se nunca tivesse sido pisado, e o ar tinha um cheiro doce e caro, um perfume que se espalhava pelos corredores largos e silenciosos. Minha mãe trabalhava naquela casa há anos, mas para mim era um mundo novo, um que eu ainda não sabia se queria fazer parte. Então, ele apareceu. Lucas surgiu correndo pelo corredor, segurando um carrinho vermelho nas mãos. Estava descalço, rindo, como se nada naquele lugar importasse. E naquele momento, ele me viu. Oi, quem é você? Minha mãe tentou me puxar para perto dela, mas eu já tinha sido fisgada pela curiosidade. Eu não tinha muitos amigos onde morávamos, e nunca tinha visto uma criança como ele de perto. Lucas parecia diferente. O cabelo castanho meio bagunçado, o olhar cheio de energia e uma confiança que eu não conseguia entender. Ele não me olhava como se eu fosse uma estranha. Ele me olhava como se fôssemos iguais. Isabela, respondi, ainda segurando a mão da minha mãe. Quer brincar? Minha mãe pigarreou, tensa. Isabela não veio para brincar, Sr. Lucas. Ele franziu a testa, confuso. Mas ela é uma criança. Crianças brincam. A patroa da minha mãe apareceu logo depois. Uma mulher elegante, usando um vestido longo e com um sorriso controlado no rosto. Eu entendi depois que ela era a mãe de Lucas. Ela olhou para mim por um instante, depois para a minha mãe, e disse: Deixe que brinquem um pouco, Rosa. Crianças precisam se divertir. Foi assim que tudo começou. Lucas me levou para o quintal como se estivesse me apresentando a um território desconhecido. E de fato, era. O jardim da casa era imenso, com árvores que pareciam tocar o céu e uma piscina tão grande que eu jurava que poderia engolir minha casa inteira. Você sabe nadar? Ele perguntou, jogando o carrinho de lado e se aproximando da borda da piscina. Eu acho que não. É fácil! Eu te ensino! E antes que eu pudesse protestar, ele pulou na água com um sorriso de quem tinha acabado de ter uma ideia brilhante. Vem! Eu olhei para minha mãe, que ainda estava na porta da casa, observando tudo com uma expressão de preocupação misturada com exaustão. Ela suspirou e acenou com a cabeça, permitindo que eu fosse. Então, tirei as sandálias e me aproximei devagar, tocando a água com a ponta dos dedos. Estava gelada. Não vai me deixar aqui sozinho, né? Lucas disse, esticando a mão, molhada na minha direção. Foi assim que em poucos minutos eu já estava dentro da piscina, me debatendo enquanto Lucas ria, dizendo que eu estava fazendo tudo errado. Ele tentava me ensinar a boiar, mas eu só conseguia engolir água e me agarrar desesperadamente ao ombro dele. Para de rir, reclamei tossindo. Você parece um peixe fora d'água. Porque eu estou fora d'água. Ele continuou, rindo, me ajudando a voltar para a borda. E naquele momento, eu percebi que ele não se importava com nada daquilo. Ele não via a casa, a diferença entre nós, nem o que minha mãe via. Para ele, eu era só mais uma criança, como ele. Os anos passaram e nossas brincadeiras mudaram. Lucas sempre me puxava para suas aventuras, seja invadir a cozinha e roubar doces escondidos da governanta, seja subir nas árvores para ver quem conseguia pegar as mangas mais altas. Eu o ensinava a jogar bolinhas de gude e a soltar pipa no quintal, enquanto ele me mostrava como funcionava cada um dos brinquedos caros que tinha no quarto. Mas com o tempo,
fui entendendo melhor o que minha mãe sempre tentava me explicar: a diferença entre nós. Havia momentos em que estávamos completamente à vontade um com o outro, como se aquele mundo não tivesse regras. Mas então, os adultos nos lembravam. Lucas crescia ouvindo que poderia ser qualquer coisa, que o futuro estava em suas mãos, que um dia ele assumiria os negócios da família e teria o mundo inteiro ao seu alcance. Eu, por outro lado, crescia ouvindo minha mãe me dizer para manter os pés no chão: estude, Isa. Não quero que sua vida seja como a minha. Ela repetia isso sempre que me via rindo com Lucas, sempre que eu voltava para casa depois de um dia brincando na piscina ou correndo pelos corredores. Eu não entendia direito o que ela queria dizer, até o dia em que percebi que, embora eu passasse todos os dias naquela casa, ela nunca seria minha casa de verdade. Lucas podia se sujar de lama e rir disso. Eu não. Lucas podia fazer travessuras e ser perdoado. Eu não. Lucas podia sonhar com o impossível. Eu precisava manter os pés na realidade. Mas naquela época, eu ainda queria acreditar que nada daquilo importava, que seríamos amigos para sempre, que o mundo não nos separaria. Eu não sabia que em breve isso mudaria. O tempo tem um jeito cruel de nos afastar das pessoas, mesmo quando achamos que nada jamais mudaria. A transição da infância para a adolescência foi sutil no começo, quase imperceptível. As brincadeiras foram diminuindo, os risos ficaram menos frequentes e as diferenças entre mim e Lucas começaram a se tornar mais evidentes. Eu passei a ouvir minha mãe com mais atenção quando ela me dizia para estudar, para não me distrair demais. Comecei a perceber como os funcionários da casa olhavam para mim quando me viam ao lado de Lucas, como se estivessem esperando o momento em que eu finalmente entenderia que não era parte daquele mundo. E então, o dia da despedida chegou. Lucas tinha passado em uma faculdade renomada fora do país. Sua família organizou uma festa enorme para comemorar, cheia de convidados importantes, comida sofisticada e música ao vivo. A casa estava ainda mais iluminada do que de costume, como se tudo estivesse celebrando sua ida. Eu estava no canto, assistindo de longe, tentando ignorar o aperto no peito. "Você tá estranha", Lucas disse, se aproximando com um copo na mão. Ele vestia um terno, mas ainda tinha aquele sorriso brincalhão no rosto. "Não tá feliz por mim?" Eu respirei fundo, encarando meu próprio reflexo no vidro da varanda. Eu vestia uma roupa simples. Minha mãe não queria que eu chamasse atenção. Não que isso importasse. Eu nunca chamaria atenção naquele ambiente. "Claro que estou", menti, forçando um sorriso. "É só que... Bom, vai ser estranho não te ver todo dia." Ele riu, encostando-se ao parapeito. "Ah, qual é, Isa? Eu volto nas férias." Engoli em seco. Talvez fosse só coisa da minha cabeça, mas algo me dizia que quando ele voltasse, já não seria o mesmo Lucas. Eu queria dizer isso a ele. Queria pedir que não mudasse, que não se esquecesse das tardes na piscina, das competições de quem subia mais alto na árvore, dos nossos segredos compartilhados. Mas tudo o que fiz foi sorrir e desejar sorte. Ele foi embora no dia seguinte, e eu fiquei para trás, tentando seguir minha própria jornada. Os primeiros meses sem Lucas foram estranhos, mas aos poucos fui me acostumando. Meu foco se voltou completamente para os estudos. Eu sabia que minha única chance de um futuro melhor era uma bolsa de estudos. Então, mergulhei nos livros, passei noites em claro estudando e me afastei até mesmo das poucas amizades que tinha. Minha mãe dizia que eu estava exagerando, mas eu sabia que não podia falhar. E então, chegou minha própria vitória.
Passei em uma faculdade pública conceituada. Não era no exterior como Lucas, mas era minha conquista, minha chance de mudar minha história. Enquanto Lucas vivia sua nova vida entre festas, viagens e um mundo de oportunidades, eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. Enquanto ele parecia se divertir a cada nova foto postada em redes sociais, eu lutava para pagar as contas da faculdade, pegava ônibus lotado e virava noites em bibliotecas. Eu sentia orgulho do que estava construindo, mas parte de mim sabia que ele nunca entenderia o que era isso. E talvez por isso mesmo eu tenha parado de acompanhá-lo. Quando voltei à cidade anos depois, já não pensava mais nele. Lucas havia ficado no passado. Ou pelo menos era o que eu achava. Voltar para aquela cidade depois de tanto tempo era estranho. Eu sentia que havia mudado completamente, que não era mais a mesma garota que deixara aquele lugar anos atrás. Eu tinha aprendido a me virar sozinha, a enfrentar desafios sem esperar que alguém viesse me salvar. Eu era adulta agora. Mas Lucas continuava o mesmo. Meu primeiro contato com ele depois de anos aconteceu de forma tão absurda que eu ainda acho difícil acreditar. Minha mãe me pediu para ir até a mansão buscar algumas coisas que ela havia esquecido na cozinha. E lá fui eu, relutante, mas sem coragem de dizer não. Quando passei pelos portões, o lugar parecia exatamente como eu lembrava. O jardim bem cuidado, a piscina brilhando sob o sol, a fachada impecável. Era como se nada tivesse mudado. Eu entrei pela porta dos fundos, acostumada com os corredores da casa. Caminhava em direção à cozinha quando, do nada, uma bola de basquete veio voando em minha direção. Por reflexo, me abaixei, e a bola bateu na parede atrás de mim. Opa! Foi mal! A voz veio do outro lado do corredor, e quando me virei para reclamar, dei de cara com ele. Lucas estava ali, segurando outra bola na mão, vestindo uma bermuda larga e uma camiseta folgada, como se ainda fosse um adolescente brincando pelo quintal. O mesmo sorriso convencido, o mesmo brilho despreocupado nos olhos. E no instante em que ele me viu, seu sorriso se alargou. Isa? Meu coração pulou um batimento. Era ridículo que eu ainda sentisse algo ao vê-lo depois de tantos anos. Oi, Lucas. Respondi, tentando soar indiferente. Ele soltou a bola e veio em minha direção, os braços já abertos como se fosse me abraçar. Eu dei um passo para trás. Nossa, calma, ele riu. Vai me tratar assim depois de tanto tempo? Cruzei os braços. Você quase me acertou com uma bola. Pô, foi sem querer. Mas olha só pra você. Ele me encarou dos pés à cabeça, assobiando baixinho. Ficou séria, hein? O que aconteceu? Ah, o que aconteceu? Eu cresci. Eu amadureci. Eu aprendi que a vida não era só um parque de diversões onde você podia fazer o que quisesse sem consequências. Mas aparentemente, ele não aprendeu nada disso. Pessoas mudam, Lucas, disse simplesmente. Ele sorriu de lado. Bom, algumas pessoas. Outras continuam as mesmas. Suspirei, pegando os objetos que minha mãe pediu e me preparando para ir embora. Foi bom te ver. Falei, mesmo que não tivesse certeza se era verdade. Ei, espera. Você voltou para a cidade de vez? Sim. Então a gente vai se ver mais, né? Espero que não. Antes que ele pudesse responder, saí pela porta, sentindo seu olhar queimando minhas costas. Eu sabia que aquela não seria a última vez que o encontraria. Mas eu ainda não fazia ideia de que, muito em breve, minha vida estaria completamente entrelaçada com a dele de novo.
O destino tem um senso de humor cruel. Se eu já estava incomodada em reencontrar Lucas e perceber que ele continuava o mesmo, o que aconteceu a seguir foi o cúmulo do absurdo. Eu estava na cafeteria do centro da cidade, aproveitando meu tempo livre para revisar alguns documentos de um trabalho que eu tinha começado recentemente. Meu café estava esfriando ao lado do laptop quando ouvi uma voz irritantemente familiar atrás de mim. Isa. Fechei os olhos por um segundo, tentando encontrar paciência antes de virar. Lucas estava ali, com aquele sorriso despreocupado e a confiança de quem acha que pode invadir qualquer espaço. Ele vestia um moletom folgado e segurava um copo de café gelado, como se estivesse num filme adolescente. Lucas, você me seguiu? Perguntei, desconfiada. Ele riu, jogando-se na cadeira à minha frente sem ser convidado. Opa, calma, que perseguição! Eu só estava passando por aqui e vi você. Suspirei. Bom, agora já viu. Pode seguir sua vida. Ele ignorou completamente minha grosseria e olhou para a tela do meu laptop. Nossa, que sério. Tá trabalhando? Sim, algo que algumas pessoas fazem. Ele riu, balançando a cabeça. Você ficou muito chata. Eu estava prestes a mandar ele embora quando, do nada, um grupo de amigos dele apareceu. E aí, Lucas? Um cara alto, de cabelos bagunçados, bateu no ombro dele e olhou para mim. Nossa, e essa aí? Tá escondendo a namorada da gente? Eu quase engasguei com o café. O quê? Lucas arregalou os olhos por um segundo e, para minha completa indignação, começou a rir. Não, cara, nada a ver. Eu e a Isa não... Ah, qual é? Um dos amigos cortou. A gente viu vocês juntos na outra noite. Você todo empolgado falando dela. Agora tá aqui no maior climinha romântico na cafeteria. Lucas, só aceita que tá apaixonado. Se um buraco pudesse se abrir no chão naquele momento, eu teria me jogado. Olha aqui. Eu e o Lucas não estamos juntos. Cruzei os braços, irritada. Tá bom, o amigo riu. Mas sabe que vocês fazem um casal bonito, né? Não. Sim. Lucas disse ao mesmo tempo. Eu virei para ele, incrédula. Você não vai alimentar isso. O que foi? Ele deu de ombros. Só tô dizendo que somos bonitos. Eu quis esganá-lo. Os amigos riram, saindo para outro canto da cafeteria, e eu finalmente me virei, para Lucas furiosa. Você tem noção da confusão que isso pode causar? Ele segurou o riso. Isa, relaxa. Eles só estavam zoando. Isso pode chegar nos seus pais. E pior, pode chegar na minha mãe. Ele parou de rir na mesma hora. Porque, como eu bem sabia, nossas mães eram as piores fofoqueiras dessa cidade. Se tem algo que eu aprendi ao longo da vida, é que quando minha mãe e a mãe de Lucas estão envolvidas em alguma fofoca, coisas absurdas acontecem. E foi exatamente o que aconteceu. Aparentemente, a pequena brincadeira dos amigos de Lucas na cafeteria se espalhou como fogo, em palha seca. No dia seguinte, eu já sentia olhares curiosos pelas ruas da cidade, gente comentando em sussurros quando eu passava. Mas o golpe final veio quando minha mãe me chamou na cozinha de casa, com uma expressão que misturava empolgação e mistério. Isabela, eu preciso te perguntar uma coisa. Ela começou enquanto cortava legumes. Eu já senti o perigo no ar. O quê? Ela limpou as mãos no avental e se virou para mim com um sorriso estranho no rosto. Você e Lucas estão namorando? Eu quase derrubei o copo que segurava. O quê? Claro que não. Quem te disse isso? Ah, então você ainda não soube? Do quê? E então ela soltou a bomba. A mãe de Lucas estava espalhando
pela cidade que ele e eu estávamos juntos. Minha cabeça rodou. O quê? Bom, foi o que Helena me disse ontem. Ela me ligou e ficou toda empolgada, dizendo que os dois sempre foram perfeitos um para o outro, e que finalmente perceberam. Isso. Eu precisei de um momento para processar. Você acreditou nela? Bom, vocês cresceram juntos, são bonitos, se conhecem há anos. Faz sentido. Não, não faz. Nervosinha. Mãe, eu e o Lucas não estamos namorando. Ela balançou a cabeça, claramente sem acreditar em mim. Não precisa mentir para mim, filha. Eu entendo. Você não está entendendo. Mas já era tarde. O telefone da minha mãe tocou e, como se o universo quisesse me torturar ainda mais, era a mãe de Lucas. Rosa, minha querida. A voz animada de Helena preencheu a cozinha. Você acredita que esses dois finalmente admitiram o que a gente já sabia há anos? Ah, Helena, eu estou radiante. Eu sempre soube que minha Isa combinava com seu Lucas. Eu desabei na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. Mãe, pelo amor de Deus, explica para ela. Mas minha mãe não parecia nem um pouco disposta a acabar com a brincadeira. Então, querida, quando vamos marcar o jantar para oficializar esse namoro? Era isso. Minha vida tinha acabado. 2 dias depois, lá estávamos eu e Lucas, sentados na mesa de jantar da casa dele, como 2 reféns sendo forçados a sorrir para uma plateia enlouquecida. Eu não acredito que você deixou isso acontecer, sibilei para ele, enquanto sua mãe trazia mais comida. Você acha que eu tenho algum poder contra essa mulher? Ele rebateu. Eu acordei hoje e meu café da manhã foi um sermão sobre como eu finalmente tomei jeito na vida. E você não desmentiu? Ele encolheu os ombros. Ah, Isa, pensa pelo lado bom. É só um jantar. Eu queria matá-lo. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Helena e minha mãe se sentaram à mesa com sorrisos de pura satisfação. Então, filhos, Helena começou. Quando vão oficializar o noivado? Eu engasguei com a água. Lucas, o idiota despreocupado, apenas sorriu como se estivesse se divertindo com o meu sofrimento. E naquele momento, eu percebi uma coisa. A guerra havia começado. Depois daquele jantar caótico, minha vida virou um verdadeiro circo armado por 2 mulheres insanas e um idiota que adorava me irritar. As mães não desistiram da ideia de nos juntar. E, de repente, tudo na cidade parecia conspirar a favor do casal que não existia. Era encontro acidental na padaria. Convite para almoços que magicamente incluíam só nós 2. E, claro, uma insistência irritante para que fizéssemos coisas juntos. Lucas, sendo o canalha debochado que sempre foi, não ajudava em nada. Isa, já que a gente tá nesse relacionamento forçado, podíamos pelo menos fingir melhor, né? Lucas, eu vou arrancar seu baço. Ele só ria. Mas se tudo já estava caótico, as coisas pioraram quando começamos a nos aproximar sem perceber. Eu estava na casa dele, contra minha vontade, porque minha mãe inventou que precisávamos levar comida para a mãe dele. Uma desculpa esfarrapada, para nos fazer passar mais tempo juntos. Você cozinha? Lucas perguntou, me vendo mexer nas panelas. Diferente de você, eu tive que aprender. Ele se encostou no balcão, pegando um morango da travessa. Pô, isso não foi uma crítica velada? Não, foi direta mesmo. Ele riu e eu não queria admitir, mas aquele riso era ridiculamente cativante. O problema começou quando ele decidiu ajudar. Lucas resolveu fazer graça e acidentalmente virou uma panela inteira de molho vermelho na minha blusa. Lucas! Meu Deus, Isa!
Parece cena de filme de terror. Eu queria jogar um prato nele. Mas antes que eu pudesse matá-lo, ele pegou um pano e começou a tentar limpar minha blusa, rindo. Foi só então que percebi o quão perto estávamos. A risada dele foi sumindo aos poucos quando nossos olhares se cruzaram. Sua mão ainda segurava o pano contra o tecido da minha roupa, mas ele parou de se mover. O clima mudou. Meu coração deu um pulo ridículo no peito, e por um segundo ele também pareceu notar. Talvez seja melhor você ir trocar de roupa, ele murmurou, desviando o olhar. Talvez. E foi assim que percebi que, pela primeira vez, Lucas estava me olhando de um jeito diferente. Se minha mãe e a mãe de Lucas eram intrometidas, o universo parecia ser ainda pior. Nossas mães decidiram que seria ótima ideia organizarmos uma viagem com alguns amigos para um hotel fazenda. Algo relaxante, divertido. Tradução: um plano maquiavélico para nos empurrar um para o outro. O problema? Quando chegamos ao hotel, havia um erro na reserva dos quartos. Infelizmente, senhorita, não temos mais quartos disponíveis, mas podemos acomodá-la no mesmo quarto do seu namorado. Eu quase cuspi a água que estava bebendo. Ele não é meu namorado. A recepcionista olhou para nós, depois para a ficha da reserva. Bom, está registrado aqui como casal. Lucas colocou a mão no peito, fingindo uma emoção ridícula. Nu? Isa, você já está registrando a gente como casal? Que evolução! Eu quis socá-lo. A gente não pode mudar isso? Infelizmente, estamos lotados hoje. A recepcionista sorriu. E foi assim que eu acabei presa no mesmo quarto que Lucas, dividindo uma cama de casal. A noite do inferno. Eu tentei argumentar. Você dorme no chão. Mas eu sou um homem de posses. Lucas. Tá bom, tá bom. Ele riu, jogando um travesseiro para o chão. Mas, no meio da noite, o infeliz decidiu que o chão era desconfortável e simplesmente subiu na cama de novo. Quando acordei, estávamos abraçados. Sim, abraçados. Meu rosto estava contra o peito dele, meu braço jogado sobre sua cintura, e as pernas dele estavam entrelaçadas nas minhas, como se estivéssemos em um abraço de novela. Pior? Ele ainda dormia com uma expressão de paz, como se aquilo fosse super normal. Meu cérebro levou alguns segundos para entender a situação antes de eu simplesmente dar um empurrão tão forte que ele caiu no chão. O que é isso? Ele acordou assustado, piscando confuso. Ué, você me abraçou primeiro. Mentira. Bom, não dá para saber quem começou, mas já que estamos discutindo, foi bem confortável, viu? Eu joguei um travesseiro nele. A gargalhada dele ecoou pelo quarto. E mesmo com minha raiva absoluta, parte de mim odiou o fato de que aquela cena bizarra fez meu coração bater rápido. Se eu achava que o pior já tinha passado, estava enganada. Até aquele momento, o universo parecia determinado a me humilhar e empurrar Lucas na minha direção de todas as formas possíveis. Mas eu nunca imaginaria que isso chegaria ao ponto de nos perdermos juntos no meio de uma floresta. Tudo começou quando um grupo da viagem decidiu fazer uma trilha. Vai ser divertido, Lucas disse animado. Ah, claro. Caminhar por horas, se sujar e se perder no meio do mato. Parece ótimo. Eu não queria ir, mas, mais uma vez, as mães deram um jeito de nos obrigar a participar. Elas diziam que o ar fresco nos faria bem e que seria um momento perfeito para a aproximação. Tradução: mais uma tentativa descarada de nos forçar a passar tempo juntos. E foi assim que eu acabei caminhando ao lado de Lucas, suando, reclamando
e com zero paciência para suas piadinhas. Depois de horas caminhando, o guia sugeriu que o grupo se dividisse em dois para explorar diferentes trilhas e depois se reencontrassem no ponto inicial. E adivinhe quem ficou na minha equipe? Sim, Lucas. Ele parecia empolgado, como se aquilo fosse uma grande aventura. Já eu? Eu só queria voltar viva e sem picadas de mosquito. A trilha parecia tranquila no começo. O grupo seguiu um caminho, estreito cercado por árvores, e por um tempo achei que tudo daria certo, até que começou a escurecer. E de repente, nos separamos do resto do grupo. Ok, não entre em pânico, Lucas disse segurando o celular. Você está me dizendo para não entrar em pânico? Eu sou ótimo com direções. Calma! Lucas, você se perdeu no shopping na semana passada. Ele coçou a nuca sem jeito. Bom, aquilo foi diferente. Você foi parar na loja infantil achando que era a saída. Ele riu. Ok, ponto para você. Eu queria matá-lo. Mas naquele momento precisávamos nos concentrar em sair dali. Depois de andar por um tempo sem encontrar ninguém, percebi que teríamos que passar a noite ali. E foi aí que Lucas finalmente começou a demonstrar algum nervosismo. Relaxa, já, nos encontram, eu disse. Ele olhou para os lados, desconfortável. Você tá muito calma. Eu não posso surtar, senão um de nós tem que manter a sanidade, né? Foi estranho vê-lo assim. Pela primeira vez desde que voltou para a cidade, ele parecia vulnerável. E isso fez algo dentro de mim mudar. Me sentei no chão, encostando-me a uma árvore, e bati a mão no espaço ao lado. Senta aí. Ele hesitou, mas se sentou. O silêncio entre nós foi diferente dessa vez. Não era tenso, não era cheio de sarcasmo. Era confortável. Você sente falta de antes? Perguntei, encarando o céu. Ele demorou um pouco para responder. Às vezes. Mas eu gosto de como você é agora. Olhei para ele surpresa. Sério? Ele deu de ombros. Você sempre foi esperta, mas agora é forte. Você se conhece. Isso é legal. Minha garganta apertou. Eu não esperava aquilo. Achei que gostasse mais da Isa de antes. Ele riu baixinho. Bom, eu nunca parei para pensar nisso. Até agora. Meu coração bateu mais forte, e dessa vez não foi por medo da floresta. A temperatura caiu à noite, e Lucas começou a tremer de frio. Tá tudo bem? Perguntei. Tranquilo, ele mentiu, batendo os dentes. Revirei os olhos e me aproximei, puxando parte do meu casaco sobre ele. Vem logo antes que morra congelado. Ele hesitou por um segundo antes de se aproximar, e de repente, estávamos muito perto. Foi aí que percebi. Lucas sempre esteve lá. Ele sempre fez parte da minha vida, mesmo quando eu tentei afastá-lo. E pela primeira vez, comecei a me perguntar se o problema era realmente ele, ou se eu estava fugindo de algo que já existia há muito tempo. Naquela noite, algo entre nós mudou para sempre. A noite na floresta mudou algo entre nós, mas eu ainda não sabia exatamente o que. O resgate veio pela manhã, quando finalmente encontramos a trilha de volta e nos reunimos com o resto do grupo. Ninguém pareceu realmente preocupado. Afinal, éramos o casal perfeito. E todo mundo assumiu que tínhamos passado a noite trocando juras de amor à luz da lua. Ridículo. Mas o pior não foi isso. O pior foi como Lucas começou a me olhar. Depois daquela noite. Não com deboche. Não com brincadeira. Com algo diferente. E para piorar, eu percebi que eu também estava olhando para ele de um jeito diferente. Voltar à cidade deveria ter sido um alívio.
Mas ao invés disso, senti um peso no peito. Como se eu soubesse que algo estava prestes a acontecer e não havia como evitar. Lucas parecia distante nos dias seguintes. Eu fingia que não me importava, mas uma parte de mim queria entender o que estava acontecendo. Foi num final de tarde, no quintal da casa dele, que finalmente nos enfrentamos. "Você tá estranho", falei, cruzando os braços. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos. "Você também." "O que aconteceu naquela floresta, Lucas?" Ele me olhou de um jeito intenso demais. "Você sabe o que aconteceu." Meu coração disparou. Você tá fugindo de mim, Isa." Aquelas palavras me atingiram em cheio. "Eu não estou fugindo." "Não? Então me diz, por que você nunca me deu uma chance?" Eu ri nervosa. "Você é um irresponsável, um mulherengo. Eu passei anos tentando me afastar porque você nunca levou nada a sério." Lucas se aproximou, um passo. "E se eu estiver levando agora?" Engoli em seco. "Não brinque comigo." "Eu não estou brincando, Isa. Pela primeira vez na vida, eu tô falando sério." O ar entre nós ficou carregado. Eu senti cada batida do meu coração como se fosse uma explosão. Ele hesitou por um segundo, mas então fez o que eu não esperava. Ele me beijou. Não foi um beijo calmo. Foi intenso, cheio de anos de tensão, de discussões, de sentimentos não ditos. E por um momento eu cedi. Porque no fundo, parte de mim sempre quis isso. Mas então, a realidade bateu. Eu o afastei, meu peito subindo e descendo. Eu não posso." Lucas me encarou, confuso. "Por quê?" "Porque eu não posso me apaixonar por alguém como você." Ele deu um passo para trás, magoado. "Alguém como eu?" Eu fechei os olhos, sentindo que estava prestes a cometer um erro. Mas, mesmo assim, eu fui embora, deixando para trás um Lucas que pela primeira vez não estava sorrindo. Depois do beijo, eu fiz o que sempre fiz quando algo me assustava. Fugi. Evitei Lucas a todo custo. Se ele passava por uma rua, eu mudava de direção. Se aparecia na cafeteria, eu saía antes. Mas ele não desistiu. E pela primeira vez, ele não correu de algo sério. O que eu não sabia era que Lucas havia decidido me provar que podia mudar. Ele desapareceu por algumas semanas. Não estava mais nas festas. Não era visto com mulheres diferentes a cada semana. E quando finalmente reapareceu, estava diferente. Mais maduro, mais focado. Ele começou a trabalhar na empresa da família. Deixou para trás a vida de playboy despreocupado e se dedicou a aprender o negócio. No começo, achei que era só uma fase, até que ouvi os próprios funcionários comentando. "O filho do patrão está diferente. Parece que agora quer mesmo levar a empresa a sério." Achei que ele era um mimado, mas ele está se esforçando. Eu não queria acreditar. Mas então, ele me provou de vez. Uma noite, voltando do trabalho, encontrei uma pilha de cartas na porta de casa. Papel dobrado com minha inicial escrita à mão. Peguei a primeira e comecei a ler. "Isa, eu nunca fui bom com palavras. Mas se tem uma coisa que eu sei, é que você sempre foi a melhor parte da minha vida. Eu só percebi isso tarde demais." Minha garganta apertou. Peguei outra. "Você sempre disse que eu não levo nada a sério, que eu sou um irresponsável. Mas a verdade é que eu só tinha medo de encarar meus sentimentos de verdade. Agora não, tenho mais." Minha visão começou a ficar embaçada. Outra carta. "Eu mudei. E não porque quero te impressionar. Eu mudei porque pela primeira vez, eu quero ser alguém digno de você."
Meu coração estava disparado quando olhei para o final do corredor. E lá estava ele, Lucas, parado, esperando por mim. Quando dei um passo na direção dele, ele sorriu. Dessa vez, sem deboche, sem brincadeira. Apenas o sorriso de alguém que finalmente sabia o que queria. Lucas estava ali, sem brincadeiras, sem arrogância, sem joguinhos. Apenas ele, esperando minha resposta. Eu segurei a última carta entre os dedos, sentindo a textura do papel, o peso de cada palavra que ele havia escrito. Durante anos, eu o vi como um homem inconsequente, alguém que nunca levaria nada a sério. Mas agora, ele estava me provando o contrário. Ele mudou. E não por mim. Ele mudou por ele mesmo. Eu me aproximei devagar, sem saber direito o que dizer. Meu coração estava acelerado, minha mente cheia de lembranças. Nossos anos de amizade, nossas brigas, nossos momentos engraçados e tensos. Tudo havia nos levado até ali. Lucas sorriu, de leve, mas dessa vez não havia deboche. Você leu todas? Engoli em seco e assenti. Li. Ele enfiou as mãos nos bolsos, parecendo um pouco nervoso. Lucas nervoso. Aquilo era novidade. Isa, Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para um salto no escuro. Eu sei que demorei para entender o que sinto por você. Eu sei que errei muito, mas se tem uma coisa que eu aprendi, é que você é a única pessoa que eu nunca poderia perder. Meu peito apertou. Ele continuou. Eu não quero que você ache que eu mudei só para te impressionar. Eu cresci porque precisava crescer. Mas, se eu puder ter você ao meu lado nessa nova fase da minha vida, então eu vou ser o cara mais feliz desse mundo. Um silêncio tomou conta do ar. Minha mente gritava para que eu pensasse bem, mas pela primeira vez, meu coração foi mais forte. Eu o puxei pela camisa e o beijei. Dessa vez, sem medo, sem dúvidas, sem fugir. Lucas me envolveu nos braços, me segurando como se soubesse que depois de tudo, eu finalmente tinha escolhido ficar. As cartas caíram no chão ao nosso redor. Mas nada mais importava. Quando nos afastamos, ele sorriu. Isso foi um sim? Isso foi um cala-a-boca. Ele riu me puxando para mais perto. E naquele momento, não existiam mais dúvidas. Nosso destino sempre foi um ao outro.